Chamas do Destino, resumo semanal de 19 a 23 de janeiro. Nesta semana, a novela pega fogo com reviravoltas chocantes e acertos de contas que vão mudar o destino de todos. Homer se vinga de Skinder e coloca em prática um plano. Kenan vê seu império desmoronar e perde toda sua fortuna. Uma grande cilada leva Celeb e Skinder para a prisão, em cenas de pura tensão e justiça sendo feita. Emoção, vingança e segredos que vêm à tona. Não perca os próximos capítulos de Chamas do Destino. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Semire se sente mal por Ozan ter discutido com Seher. Ozan diz que a mamãe não consegue ficar com raiva dele, que tudo voltará ao normal. Os dois se divertem juntos e se aproximam cada dia mais. Ali se despede do túmulo de Sesek para deixar Istambul. Ele acaba encontrando na terra do túmulo o desenho de Atlas que Tomiris deixou ali. Ali lê que está escrito: "Eu te amo, mamãe", e estranha. Celeb dá sua coletiva de imprensa. Hipócrita, ele faz todo um discurso alegando que é defensor dos ideais, das mulheres, que preferia que eles ouvissem a Semire, mãe de sua filha, do que ele. Seher, Ozan e Semire estão assistindo e Seher diz que ele falou muito bem. Uma jornalista pergunta a Celeb se ele concorda com as acusações. Celeb nega e pede que não deem ouvidos a Semire, que quer que sejam investigadas as acusações e o que mais se preocupa agora é o estado mental dela, que infelizmente ela transformou a tragédia que matou 21 pessoas em um espetáculo. Que primeiro ela fingiu a própria morte e depois tentou sequestrar sua filha. Que tudo isso tem conhecimento da polícia e eles sabem do problema de saúde dela. Celeb diz estar pronto para preparar todas essas acusações e que só quer que a mãe de sua filha esteja bem. Semire fica com muito ódio e diz que ele é um cretino. Um dos jornalistas pergunta a Celeb se a filha dele pode ver a mãe. Celeb diz: "É claro, afinal ela é a mãe. Não importa o que aconteça entre nós, ela poderá visitar a filha quando quiser." Semire diz que ele é um mentiroso e Seher pergunta como ela sabe, se ela foi até lá ver. Ela diz que foi um ótimo discurso e dá um gosto de ouvir o Celeb. Ozan pergunta a Semire o que ela achou. Semire diz que Agunis estará à sua espera se ouviu o que o pai disse. Ozan diz que ele não irá permitir que ela veja Agunis, mesmo se for lá. Semire diz que Agunis não sabe disso, e então vai vê-la. Mais tarde, Homer procura Ozan e diz que precisa da ajuda dele para visitar o Skinder Caleb. Ozan diz que está bem e se prepara para acompanhar o amigo. Eles falam com alguém antes para saber de Skinder. Ozan pergunta a Homer o que ele vai fazer quando encontrar o homem. Homer diz que vai fazer um experimento social. Semire vai à mansão para ver Gunis e Celeb dá ordens para que não a deixem entrar. Semire tenta entrar à força. Não consegue e então grita pela filha. Gunis está no jardim. Ouve a mãe e sai correndo em direção para o portão. Celeb vai atrás da filha, mas Semire consegue falar com Gunis pelo portão. Gunis diz à mãe que sentiu muita saudade dela e Semire diz que também sentiu a falta dela. Gunis pergunta por que ela deixou e foi embora. Semire chora e diz que nunca faria isso e que em breve estarão juntas. Gunis pergunta se é porque o papai não deixa ela entrar. Para se fazer de bom, Celeb permite a entrada de Semire. Mãe e filha se abraçam com muito amor. Celeb pede que Semire volte para a casa deles, para a filha deles. Semire pede que ele não fale isso na frente da Gunis. Celeb diz: "Você não voltará para sua casa nem pela sua filha? A Gunis não vale a pena?" Semire manda ele não fazer isso, mas Celeb chama a filha. Gunis pede que a mãe a leve dali com ela. Semire diz que está tudo bem e não irá deixar ela. Celeb insiste para que Gunis fique com ele, mas a menina decide pela mãe. As duas vão embora e Celeb não tenta impedi-las de imediato, mas dá ordens para que todos os homens estejam por perto quando a Semire entrar na casa do jornalista. Homer e Ozan vão até a boate onde Skinder está. Semire e Gunis chegam ao bairro. Gunis pergunta à mãe se irão ficar na casa do amigo dela. Semire diz que não, que elas irão telefonar para a rua. As duas chegam à casa de Seher. Seher não gosta nada de ver Gunis e Semire ali e diz que elas não vão ficar. Semire diz que elas não vão ficar, que só precisa telefonar para sua prima e é 1 hora no máximo. Seher aceita que elas entrem. Na boate, Skinder paquera uma moça e tomam uma bebida juntos. Ele diz que aquela noite ela ficará com ele e a moça diz que ele está muito confiante. Skinder diz que é claro porque o mundo gira em seu torno. Ele vai ao banheiro e se encontra com Homer.
Skinder diz que viu que ele realmente não aprendeu a lição. Homer diz que ele teve sua chance e agora é sua vez, que descobriu as respostas da vida com o Anjo da Morte. Skinder vai saindo e começa a passar mal. Homer debocha dele e diz: e algum dia o Anjo da Morte vai aparecer para o Skinder na sua bebida favorita. Ozan chega ali e diz a Skinder que espera que ele tenha gostado. Diz que ele é o Ozan, aquele que ele mandou espancar. Skinder diz que ele está morto agora, mas Ozan e Homer tiram onda da cara do riquinho. Homer entrega o remédio para Skinder e manda ele tomar, porque senão nem chegará ao hospital. Skinder pega o remédio e toma, mas Homer diz que ali não tem remédio nenhum e aquele líquido é a água da privada. Skinder agoniza e Homer diz para ele qualquer dia passar para tomar um chá com ele e vai embora. Semire envia uma mensagem para Ruya. Ruya liga para a prima e pergunta se ela está bem. Semire pergunta se ela realmente quer ajudá-la como disse, e Ruya diz que é claro. Semire diz que precisa muito de um abrigo temporário para Gunis e pergunta se ela tem como conseguir. Ruya diz que é claro que sim, mas pergunta se ela pode esperar uns 2 dias. Semire diz que é muito urgente, que elas não podem ficar na casa do Ozan. Ruya diz que vai arranjar um quarto de hotel hoje e depois verá uma casa. Semire diz que está bem e Ruya diz que vai para lá. Homer e Ozan estão voltando para casa e debocham da cara que o Skinder fez enquanto passava mal. Mais tarde, viaturas da polícia chegam em frente à casa de Seher. Celeb está ali em frente e a imprensa também está reunida. Ozan abre a porta da casa de sua mãe e os jornalistas fazem perguntas se ele tem um relacionamento com a senhora Semire. Semire chega ali e Ozan nega que tenha algo com ela. Celeb exige que Semire entregue a Gunis para ele. Semire nega e diz que não irá entregar. No entanto, existe um mandato do Tribunal da Família que obriga ela a entregar Gunis. O policial manda Semire trazer logo a filha dela, porque tudo já foi decidido. Ozan enfrenta o policial e diz que eles trabalham rápido quando é contra as mulheres. Gunis e Seher chegam ali. Gunis quer ficar com Semire, mas Celeb diz que a mamãe irá visitá-los quando estiver melhor, e agora ela deve ficar com ele. Ozan pergunta a Celeb como ele consegue fazer isso com a mãe da filha dele. Os policiais tentam pegar Gunis, mas Ozan se coloca à frente. O policial manda levarem Ozan preso. Seher fica desesperada e Semire também se preocupa. Celeb pergunta a Semire se ela está feliz agora, que ela está fazendo de tudo para não ver a Gunis novamente. Gunis diz à mãe que ela pode soltá-la. Semire fica arrasada e garante que vai pegar ela de volta. Celeb pega a Gunis e a leva embora. Seher fala com a imprensa e critica a Semire, a acusando de ser responsável pela desgraça de seu filho. Semire sofre terrivelmente por tudo. Ruya chega ali e Semire diz que ela chegou tarde demais, que o Celeb levou ela. Ruya diz que sente muito e abraça a prima. Semire diz que o Celeb a difamou para acreditarem que ela tem um relacionamento com o Ozan. Ruya garante à prima que elas irão pegar a Gunis de volta. Ela diz que ela não está mais sozinha e segura nas mãos dela e diz que estão juntas. As duas se abraçam. Ruya pede que a prima vá para a casa deles, mas Semire não aceita, dizendo que da última vez que foi lá, seu tio mentiu para ela e não irá mais lá, porque estará nas mãos do Celeb. Ruya então sugere para irem a um hotel. Homer se recorda de quando levou Ruya em seus braços para dormir em sua casa. Ele tirou os sapatos dela e cuidou muito bem dela. Homer dormiu no sofá enquanto Ruya dormia em sua cama. Aflita, Seher vai à casa de Homer e diz que o Ozan foi preso. Homer pega sua jaqueta e vai com Seher para a delegacia. Korkut diz a Ozan que ele desacatou a ordem de um policial e o novo hábito dele é desobediência. Ele diz que a ficha dele é um pouco maior que do amigo dele Homer e não passa de um vigarista. Ozan diz que é um jornalista e Korkut diz que ele escondeu uma mulher e a filha dela e qual é o relacionamento dele com elas. Ozan responde que nenhum, que a mulher apareceu no meio da noite, estava com medo e não tinha para onde ir, e depois disso a levou para sua casa. Ele pergunta se deveria ter deixado a moça na rua, se tinha que ter falado só para ela seguir seu caminho, porque ele é incapaz de dizer que não liga, que não consegue. Korkut diz que entendeu e que então ele vai continuar os visitando. Do lado de fora da boate, Skinder se sente muito mal e geme. Um homem o encontra e pergunta se ele está bem. Skinder manda ele trazer uma bebida que tem no bar. Semire e Ruya chegam ao hotel. Ruya vai fazer check-in, mas o seu cartão de crédito dá recusado 2 vezes.
Ela tenta com outro cartão, mas também dá recusado. Ruia não tem dinheiro. Tenta passar no cartão de débito, mas descobre que a conta está bloqueada. Semire chama a prima para ir lá fora, e Ruia liga para Kenan. Kenan atende a filha, e Ruia diz ao pai que seus cartões foram bloqueados, que está sem dinheiro e não sabe o que fazer. Kenan diz que isso é impossível e deve haver algum engano. Ruia diz que não é um engano e todos estão bloqueados. Kenan diz que vai resolver isso. Ruia diz a Semire que seu pai disse que vai resolver e pede desculpas. Semire diz que não é culpa dela, que não precisa se desculpar. As duas não sabem o que fazer. Ruia diz à prima que realmente estão sem teto e famintas e parece piada. Semire pede que a prima vá para casa. Ruia diz que se ela não for, ela também não vai. Semire diz para encontrarem um lugar que possam comer alguma coisa. Omer pergunta de Ozan para Korkut e ele responde que o jornalista será liberado logo. Omer questiona se houve alguma novidade sobre o incêndio. Korkut diz que estão investigando, mas o processo será lento porque ninguém quer falar. Ele diz que ninguém quer confessar nenhum só nome e pede que Omer lhe avise qualquer coisa que descobrir, por mais insignificante que pareça ser. Ozan é liberado da cadeia. Skinder fica jogado no chão da boate tentando se recuperar. Ele consegue voltar de carro e dá ordens para que seus homens vão atrás de Omer. Ruia e Semire vão a um lugar barato para comer. Ruia sente receio de comer no lugar, mas Semire diz à prima que quanto mais rápido se adaptarem, melhor será. Ruia toma a sopa e diz que é uma delícia. Omer diz a Ozan que ele disse que alguma coisa não estava cheirando bem, e ele tinha razão, que o comissário lhe disse que os funcionários ficaram presos durante o incêndio. Ele diz que ninguém quer dizer nada, e Ozan diz que ninguém fica calado à toa, que deve ter alguém por trás disso. Omer diz que talvez estão sendo subornados ou até ameaçados. Omer e Ozan encontram Ruia saindo do restaurante. Omer diz a Ruia que viu que ela se tornou fã dos sabores do bairro deles. Ruia diz que não queria, mas de qualquer forma sempre acaba ali. Semire chega ali e fica aliviada ao ver Ozan solto. Ozan diz que não foi nada, que só prestou depoimento e foi solto. Omer pergunta o que elas fazem ali. Ruia diz que já tiveram dias melhores e que agora estão sem teto. Semire diz a Ozan que elas não podem ir para a casa dele, depois de tudo que aconteceu, mas irá resolver. Ozan diz que irão resolver isso juntos, mas Semire nega a ajuda dele. Ela diz que depois de tudo que aconteceu, o melhor seria que não se encontrasse por um tempo. Skinder é avisado que Omer está com Ruia. Ozan diz a Semire que eles ouviram a voz dela e por que está os afastando agora. Semire diz que as pessoas começaram a ficar com muitos problemas por sua causa e não quer se preocupar. Ozan pede que ela não se preocupe com eles, que eles não ligam para os problemas. Ele insiste que Semire aceite sua ajuda, e por fim ela aceita. Semire diz que precisam de uma casa, e se está pedindo para eles é porque não tem mais para quem pedir. Omer diz que tem um lugar. Semire e Ruia ficam curiosas e Ozan diz que é uma surpresa. Ozan leva elas até a casa onde elas ficarão. A casa é simples e humilde. Semire fica contente porque agora tem uma casa para ficar. Omer está voltando para sua casa quando os homens de Skinder o surpreendem e o agride covardemente. Skinder chega ali e assiste Omer sendo espancado. Dois homens seguram Omer e Skinder o humilha. Omer diz que ele não vai se safar disso. Skinder diz que ele pode tentar agredi-lo e no dia seguinte ele estará na cadeia. Ele diz que já se safou de tudo, que sequer tocou nele e suas mãos estão limpas, que mesmo que mate um homem, no fim não será um assassino, que alguém pode morrer porque ele mandou, mas não será o assassino. Skinder diz que esse é o último aviso para ele não terminar, sendo a vítima de um assassino, e agora é a vez dele de pensar. Omer fica jogado ali na rua e Skinder e seus homens vão embora. Bulan volta bêbado para a casa de Tomris e faz barulho. Sesek fica assustada. Atlas chega no quarto dela, tranca a porta e coloca um sofá para impedir que o pai entre. Com medo, ele se deita na cama de Sesek e ela pede que ele se acalme, que o Bulan não vai entrar ali e pergunta se ele quer dormir com ela. Atlas balança a cabeça que sim. Os dois ficam juntos. Skinder está com a mão paralisada e vai à casa de alguém misterioso para que seja ajudado. Ruia fica na janela da casa e Semire diz que a prima está esperando o Omer. Ruia diz que é claro que não, que o Omer disse que traria algumas coisas, mas até agora nada. Semire pede que ela não se preocupe. Omer volta para casa sentindo muitas dores e passando mal após a surra que levou.
Ozan diz a Seher que encontrou um inquilino para a casa deles. Seher vai até lá e descobre que a inquilina é a Semire. Ela vê Semire chorando, sofrendo, pedindo forças a Deus até conseguir sua filha de volta. Seher se comove com o sofrimento de Semire e vai embora sem dizer nada. Ozan vê a mãe e Seher pede que ele deixe as coisas lá e depois volte. Ozan se surpreende pela atitude da mãe em aceitar que ele ajude Semire. Seher chega em sua casa e pega uma roupa de bebê que tem sangue. Ela chora e diz: "Meu filho." Ruia liga para Omer, mas ele decide não atendê-la. Ruia diz à prima que o Omer não a atende. Semire diz que ele deve vir amanhã. Semire chora de felicidade e diz a Ruia que está sozinha há tanto tempo que nunca achou que alguém iria acreditar nela e ficar ao seu lado. Mas agora tem a prima e o Ozan. Ruia e Semire se abraçam e se divertem dormindo juntas. Ozan encontra sua mãe chorando na sala, segurando a roupa do bebê. Seher diz que sente falta do irmão dele, que diz que vai passar, mas não passa, e ainda sente falta dele. Ela diz que ninguém pagou pela morte de seu filho amado. Ozan segura na mão da mãe e diz que esse final de semana podem ir visitar o papai e seu irmão. Seher diz para irem sim, e pede que, por favor, Ozan não faça ela chorar por ele também. Ozan pede que ela não se preocupe, que ele ficará bem e tem 9 vidas. Skinder chega à mesa do café da manhã e Ulia diz que ele deve ter tido uma noite bem agitada porque só chegou de manhã. Celeb observa manchas na mão do irmão. Ozan vai à loja de Omer levar pão para eles tomarem café da manhã. Ele vê Omer todo machucado, fica preocupado e pergunta o que aconteceu com ele. Omer diz que está bem e pede que Ozan feche a porta, porque não quer que ninguém o veja assim. Kenan diz a Celeb que tudo desmoronou em uma noite, que tinha diversos negócios em andamentos e agora ninguém atende suas ligações. Celeb diz que ele deve ter cometido um grande erro em algum momento. Kenan pergunta se ele está tentando culpá-lo. Ele acredita que por Ruia ter terminado o noivado com Skinder, ele e Celeb encerraram os acordos deles. Celeb diz que não é por causa da separação de seu irmão e da Ruia, mas sim pelas coisas que a filha dele está fazendo após o incêndio. Que ela está com um comportamento muito imprudente, que primeiro ela defendeu aquele criminoso, que ele protegeu o Skinder e ele, mas em troca a Ruia está apoiando a Semire com aquelas denúncias. Kenan pergunta o que ele quer que ele faça. Celeb manda ele afastar a Ruia da Semire e daqueles homens, e aí voltarão a seus negócios. Kenan liga para a Ruia, mas ela já corta o pai dizendo que depois eles conversam. Tomiris vai ao quarto de Atlas, mas não o encontra ali. Ela vai ao quarto de Sesek e descobre que o neto e ela ficaram juntos, e fica aliviada. Tomiris diz a Sesek que ela parece cansada. Sesek diz que não consegue dormir desde aquele dia, e só consegue descansar quando está medicado. Tomiris pergunta se foi o Skinder. Sesek diz que ele não sente remorso, não sente culpa e nada vai ficar bem. Ela mostra as flores que o Skinder mandou para ela, dizendo que sentia muito, e só foi isso que ele fez, que ele só se preocupa consigo mesmo. Tomiris não entende porque Skinder está se desculpando, já que ele não sabe que ela é a Sesek. Sesek também fica intrigada, e as duas começam a suspeitar que ele fez algum mal para Simao. Ozan cuida de Omer e ele conta que foi espancado por 5 homens e não conseguiu se defender. Ozan diz que precisam ir à polícia, mas Omer diz que vai resolver isso sozinho. Ozan pergunta o que ele está planejando. Omer diz que vai acabar com o Skinder, com o irmão dele e o resto daquela família. Ozan diz que aqueles homens colocaram ele na cadeia por falar demais, mas Omer diz que não se importa. Ozan diz que entende ele, mas pede que pense com calma e que pode contar com ele para o que for. Os dois pensam em começar uma investigação contra os criminosos. Kenan chega à loja de Omer e se encontra com ele e Ozan. Kenan fica chocado ao ver o estado de Omer. Ali liga para Ruia e diz que eles haviam combinado de ir à casa da senhorita Simao. Ruia diz que sim e avisa que em meia hora passa para irem até lá. Ali está com o desenho de Atlas. Ruia diz a Semire que o Ali não consegue mais trabalhar em sua casa depois do que aconteceu e tentará ver um emprego na casa de Tomiris. Kenan deseja melhoras a Omer. Omer diz que agradece se ele for direto ao assunto. Kenan diz que ele salvou a vida de sua filha, que agora Ruia enxerga ele como herói. Omer diz que então ele veio pedir que ele fique longe da filha dele, mas essa decisão é da Ruia, que não cabe a eles decidir por ela. Kenan diz que sabe disso, mas foi ali para perguntar se ele acha que vai conseguir manter a Ruia, que ele sabe que o lugar que nascemos nos define. Omer pergunta se ele terminou, e Kenan diz que assim que a emoção passar da Ruia, ela voltará a viver como antes,
e se ele realmente se importar com ela, não permitirá que nada aconteça entre eles. Ele manda Homer se olhar no espelho e ver quem é, que ele é só um peão tentando dar ordens, e que ele deve ser realista, que ele não pode dar uma vida digna para sua filha. Tomyris diz a Sesek que ela lhe deixou preocupada pelas coisas que disse sobre o Iskander e quer conversar com ela. Ruya e Ali chegam à casa de Tomyris e Ruya entra na casa. A empregada avisa Tomyris que a senhorita Ruya está ali. Sesek fica aflita e Tomyris diz que já vai dispensá-la. Sesek coloca sua máscara e decide descer. Homer pergunta a Sultan se na noite do incêndio alguém trancou eles. Sultan confirma, mas pede que ele não faça perguntas sobre quem trancou eles. Ozan questiona se ela foi ameaçada ou se subornaram ela. Sultan confessa que só pegou o dinheiro por seus filhos. Homer e Ozan descobrem que foi Selim quem subornou Sultan e os demais funcionários. Ruya diz a Tomyris que ela ainda está sem motorista, que o Ali era noivo da Sesek e ele quer ir embora de Istambul depois do que aconteceu com a Sesek. Ela diz que quer que ele trabalhe para alguém que ela confia. Sesek ouve tudo. Tomyris diz a Ruya que ali não será possível, e Ruya pergunta por quê. Tomyris diz que a Simao não quer ver ninguém e pede que ela não insista. Ruya pede que a senhora aceite, que a Sesek salvou o Atlas e que faça isso pela memória dela. Sesek vai até lá fora e vê Ali de longe. Ali a vê, mas não fala com ela, pensando que ela é Simao. Sesek se afasta para o jardim e sofre. Bulan aparece ali e vê Sesek chorando e observando o motorista. Ele agarra Sesek e diz que então ela quer deixar ele por aquele motorista idiota. Sesek manda ele soltá-la e se afasta. Quando vai entrar em casa novamente, Sesek dá de cara com Ruya. Ruya pergunta a Simao como ela está. Sesek manda ela não voltar ali, nunca mais, e sobe para o quarto. Ruya diz a Tomyris que o Homer não é o culpado do incêndio e que o Iskander inventou tudo. Tomyris diz a Ruya que é melhor ela ficar longe da Simao por um tempo. Ruya diz a Ali que eles vão procurar outro emprego. Ali diz que quer trabalhar ali. E Bulan ouve. Semeri vai à mansão atrás de Celeb. Celeb diz que ela se rendeu e está sozinha. Semeri pergunta como está Gunis. Celeb diz que ela pensa que ela a abandonou e não está comendo. Semeri pergunta como ele pode fazer isso e que a Gunis é filha dele também. Celeb diz que ela preferiu a liberdade do que a filha dela, igual a mãe dela fez com ela. Semeri diz que vai se divorciar dele e vai se livrar. Celeb pergunta se ela acredita na Ruya e naqueles miseráveis. Semeri diz que confia neles e se considera uma pessoa de sorte por ter eles em sua vida, que foi prisioneira dele por anos, mas agora olha para ele e só vê um covarde, um homem vazio. Celeb diz que ela vai morrer sem ver o rosto da Gunis e ela não passa de uma adúltera. Semeri diz que não vai desistir e Celeb diz que vai fazer a Gunis odiar ela, assim como ela odeia a mãe dela. Semeri diz que não vai matar ele como sua mãe matou seu pai. Semeri e Ruya entram com um processo de divórcio contra Celeb. Semeri irá provar que tem sanidade mental e precisa de provas para incriminar Celeb. Semeri inicia todo o processo e Ruya apoia a prima. Sesek está no jardim à beira da piscina na casa de Tomyris. Bulan chega ali e diz que é muito bom que elas estejam ali. Ele diz que fez uma coisa para tornar a sua vida e da esposa mais fácil, e revela que contratou um motorista. Bulan chama a Ali e Sesek fica chocado. Bulan percebe ela nervosa e diz que parece que ela já o conhece. Bulan diz que o Ali é o novo motorista, que é o melhor para todos. Sesek não aguenta e desmaia. Debochado, Bulan diz que ela desmaiou de alegria. Tomyris pergunta se ele não vai ajudar, e Bulan diz que suas costas estão doendo e manda Ali ajudar. Ali pega Sesek no colo e a leva para dentro da mansão. Ruya, Semeri, Ozan e Homer se encontram na rua. Ruya e Semeri perguntam a Homer o que houve. Homer diz que não foi nada, que bateu na porta. Ruya pede que ele diga a verdade e Semeri diz que foi o Celeb. Ozan revela que foi o irmão do Celeb, o Iskander. Ruya diz para irem na delegacia fazer uma denúncia, mas Homer nega. Ruya diz, não, mas como assim? Ele vai sair impune? Semeri diz que vai sair impune sim. Ele é irmão do Celeb e pode fazer qualquer coisa. Homer conta que o Iskander pode ter queimado a cisterna. Depois, Homer fica pensativo nas palavras de Kenan e trata Ruya friamente. Ozan, Semeri, Ruya e Homer se aliam para desmascarar a família Calabelli. Ozan diz que aqueles irmãos são os criminosos. Um comete o crime e o outro a coberta,
que eles são iguais. Semery diz que eles nunca são punidos, que são pessoas intocáveis. Homer diz que eles são acostumados com a impunidade por terem dinheiro, mas agora será diferente. Semery diz que sozinho ele não pode contra essa família e que juntos conseguirão. Ali leva Sesek para o quarto e Tomris diz que tudo bem, que agora ele pode deixar com ela e o agradece. Ali deseja melhoras e Bulan fica o encarando. Ali sai do quarto e Tomris pergunta o que ele pensa quando contratou o Ali. Bulan diz que já disse que ele será seu motorista e chantageia Tomris caso ela demita o Ali. Tomris manda então ele fazer o que quiser. Depois, Bulan diz a Ali que a empregada vai mostrar para ele qual é o quarto dele na casa. Ruya pergunta a Homer o que está acontecendo e por que ele age assim com ela. Homer diz que a Semery está esperando ela e o Ozan por ele, que eles têm muitas coisas para fazer. Ruya diz que conhece essa atitude dele, que ele não fica interessante fazendo isso e que os homens gostam de deixar as mulheres confusas. Homer diz que agora ele é um artista de circo para ela, que o lugar que mora não é agradável para ela. Logo ela ficará entediada e vai se sentir dentro de uma prisão. Ruya manda ele não falar por ela. Homer diz que faz tudo o que seu coração manda, que não liga se tem problemas e nunca ligou para a lei, e é desse jeito. Ele diz que precisa se proteger dela e sai, deixando Ruya para trás. Ruya chora, e logo Homer se vira para ela, sorri e age normalmente com ela. Ele vai até ela novamente e Ruya diz que está ali do lado dele e não irá para lugar nenhum. Homer ri e diz que ela é muito louca. Ruya diz que eles não precisam de proteção, apenas acreditar. Ozan e Homer vão atrás de Selim e deixam ele sem saída. Eles colocam ele em uma cadeira e Homer joga gasolina em todo o corpo dele. Selim fica desesperado e Ozan diz que ele trancou as pessoas na cozinha e várias morreram queimadas. Apavorado, Selim diz que essa não era sua intenção, que depois iria voltar lá. Ozan confronta se foi o Iskinder quem mandou ele prender as pessoas naquele lugar. Selim diz que ele não sabia de nada, que ele só não queria problemas, que mandou ele escolher os funcionários cuidadosamente. Ozan pergunta por quê. Selim diz que ele só disse que não queria nenhum problema. Homer acende o isqueiro e diz a Selim: acha que eles mereciam ter morrido queimados? Cala a boca, eu vou levar você até a polícia agora, e você vai confessar tudo o que sabe. Vai confessar que trancou aquelas pessoas lá dentro. Com pavor de ser queimado vivo, Selim aceita ir à polícia. Tomris diz a Sesek que até o Ali for embora, ela não irá mais sair do quarto. Selim diz a Homer que o Iskinder vai matar ele se confessar tudo. Homer não está nem aí, manda Selim colocar a jaqueta e depois manda Ozan ir pegar o carro. Homer recebe uma ligação e Selim aproveita para atacar ele com uma garrafa na cabeça. Homer fica um pouco tonto e Selim aproveita para fugir. Ozan chega com o carro e pergunta se ele acreditou. Homer diz que mais ou menos e entra no carro. Iskinder observa uma foto de Sesek. Ele se recorda do dia do funeral dela. Iskinder foi visitar o suposto túmulo de Sesek e encontrou Tomris lá. Ele ficou de longe ouvindo Tomris falando no túmulo e chorando. Selim liga para Iskinder, diz que precisa falar com ele agora porque o Homer e o Ozan já sabem que ele pagou pelo silêncio das testemunhas. Iskinder corre igual um cachorrinho até Celeb e diz que precisa da ajuda dele, que o Homer sabe que ele subornou as testemunhas. Na realidade, Semery, Ozan, Homer e Ruya estão preparando uma armadilha. Selim está com Iskinder e Celeb e eles falam sobre a situação. Veremos que Homer e Ozan colocaram um gravador de voz na jaqueta de Selim e ouvem tudo o que ele, Iskinder e Celeb estão falando. Eles estão na mansão de Celeb escondidos. Ozan tira foto dos três conversando pela janela. Celeb manda Selim esperar lá fora. Iskinder pede que o irmão faça algo, que tudo que aquele homem quer é colocá-lo na cadeia. Celeb diz que ninguém pode tocar nele, que sequer podem fazer um arranhão neles. Ozan avisa aos demais que o Selim saiu. Celeb e Iskinder saem lá fora, e Ozan tira mais fotos, inclusive deles entrando no carro. Homer diz que agora eles têm certeza de quem é o responsável. Semery diz que não podem desistir até o Celeb terminar na prisão. No dia seguinte, Ozan cuida de tudo para que o escândalo de Celeb, Iskinder e Selim sobre o incêndio na cisterna seja público e assume os riscos. Enquanto isso, Homer chega à delegacia para falar com Korkut. Ele entrega todas as provas contra Iskinder, Celeb e Selim e diz ao comissário que ali estão os verdadeiros culpados do incêndio.
Escondida, Sesek observa Ali pela janela da mansão e vê Bulan indo com ele. Ela vai até o quarto do ex-noivo, pega as roupas dele, cheira e chora de saudades. Sesek também vê o desenho de Atlas nas coisas de Ali. Ali chega e diz: Senhorita Simão? Sesek fica apreensiva. Tomiris lê a notícia no jornal, acusando a família Calabelli pelo incêndio da cisterna. Várias viaturas da polícia chegam à mansão de Celeb. Celeb vê a notícia pelo tablet e está atônito. Skinder, desesperado, chega no escritório e pede que o irmão veja as notícias. Celeb pergunta como isso é possível. Skinder diz que não faz ideia. Ruia chega à sua casa e descobre que a justiça está confiscando alguns bens. Kenan está no quarto com um revólver na mão. Ele coloca o revólver na cabeça e está prestes a apertar o gatilho. Ruia chega ali, vê Kenan e grita: Papai! Korkut diz a Skinder e Celeb que tem uma acusação contra eles pelo incêndio na cisterna. Celeb ri e diz que isso é ridículo. Korkut manda ele e Skinder entrarem no carro porque estão presos. Celeb e Skinder tremem na base e estão para entrar na viatura. Ulia fica aflita pelos filhos. Celeb vê Semire de longe e se enche de ódio. Semire olha com prazer a queda do maldito. Celeb entra no carro e diz a Skinder que todos irão sofrer com a ira dele. As viaturas da polícia saem da mansão, levando os irmãos Calabelli. Semire está muito feliz e assiste à prisão deles. Semire entra na mansão e vê Gunis chamando por Ulia. Ulia diz à neta que vai sair um pouco e pede que ela fique ali. Ela sai de casa e Semire aproveita para ir ver Gunis. Gunis fica muito feliz ao ver a mãe. As duas se abraçam e a menina diz que sentiu muita falta dela. Semire diz que ela também. Ruia suplica que Kenan abaixe o revólver e pede que ele não a deixe. Kenan chora, cai no chão e Ruia joga o revólver para o lado. Kenan diz à filha que acabou tudo, mas Ruia garante que eles irão dar um jeito. Kenan diz que não conseguiu salvar o que seu pai e irmão deixaram e também decepcionou ela. Ruia consola o pai. Diz que ele faz parte de sua vida e só quer ele ao seu lado. Sesek tampa seu rosto e Ali diz que esqueceu sua carteira. Ele entra no quarto, pega a carteira e diz a Sesek que encontrou aquele desenho no túmulo de sua noiva. Sesek entrega para ele e Ali diz que se sente mal desde que achou aquilo, que isso lhe pegou de surpresa. Ele diz que não sabe por que se sente tão mal e não entende o que aquele desenho fazia lá. Que talvez o Atlas deixou lá, mas acho que não, porque ele é só uma criança e como poderia fazer isso sozinho? Bulan ouve Ali e ele diz que não consegue imaginar quem poderia ter feito uma coisa dessas. Bulan chega e Ali diz que já estava saindo. Bulan vê o desenho que Atlas fez e questiona Ali por que ele tem aquele desenho. Gunis conta a Semire que não está mais indo à escola e que suas aulas são em casa, mas que brinca com a princesa, sua gatinha, que o papai comprou para ela. Semire percebe a manipulação de Celeb com a filha. Ulia volta para casa e Semire diz à filha que agora precisa ir. Semire desce da casinha com Gunis. Ulia fica furiosa e pergunta o que ela está fazendo ali. Semire diz que veio ver sua filha. Se despede de Gunis e pede que ela não se preocupe e nem tenha medo de nada. Ela dá um beijo na bochecha da filha, deseja um bom dia a Ulia e que ela mande lembranças ao filho dela, e vai embora. Ruia pede que Kenan venha com ela, porque já não quer mais ficar na mansão e que voltará mais tarde para pegar as roupas. Kenan vai embora com a filha. Bulan vê a notícia sobre o incêndio na cisterna. Ele diz a Ali que estão dizendo que não foi um acidente, e sim um incêndio criminoso. Ali fica surpreso, para o carro e pergunta quem é o culpado. Bulan diz que estão acusando o advogado da Simão, o Celeb, e ele está na delegacia prestando depoimento. Ali sai do carro, entra em um táxi e deixa Bulan no meio da rua, sem entender nada. Toda a imprensa mostra ao vivo Celeb e Skinder chegando na delegacia. Tomiris e Sesek assistem, e Sesek diz que não foi um acidente. Ozan diz a Omer que os Calabelli não irão se livrar tão fácil assim, e que a notícia está por toda a parte, que eles vencerão o jogo e não tem mais volta. Celeb diz ao comissário que ficou sabendo hoje que as pessoas haviam sido trancadas. Skinder tenta jogar toda a culpa para Selim, afirmando que se soubesse o que ele tinha feito, ele mesmo teria levado ele à polícia. O policial pergunta o que ele tem a dizer sobre o Selim subornar as pessoas do incêndio. Korkut diz a Celeb que o Selim não poderia subornar todas as pessoas sozinho.
Celebi diz que foi ele quem deu o dinheiro, e Korkut diz que ele então está confessando o suborno. Celebi diz que não, que está dizendo que deu o dinheiro, mas não sabia do suborno, que ofereceu o dinheiro às pessoas como apoio e nunca daria dinheiro para encobrir um crime. Korkut diz que não há registros dessa ajuda dele. Celebi, hipócrita, diz que não gosta de expor sua imagem desse jeito, e seus homens podem dar uma lista de todos que foram ajudados. Korkut diz que todos estão dando seu depoimento agora. Depois, o policial entrega para Korkut os depoimentos dos familiares dos mortos no incêndio. Ali chega a delegacia e vê Skinder e Celebi saindo. Homer e Ozan estão ali e Celebi diz aos jornalistas que já estão com os depoimentos dele e de seu irmão. Ele diz que deu apoio financeiro para as pessoas envolvidas no incêndio e que isso acabou se virando contra eles, mas graças a essas pessoas que apoiaram, tudo isso já foi esclarecido. Algumas pessoas que estão ali afirmam que Celebi ajudou todos eles. Ozan pede que Skinder fale sobre uma mulher que foi empurrada no fogo no dia do incêndio. Skinder fica apreensivo e diz que não tem informações sobre isso. Ele e Celebi entram no carro. Homer diz a Ozan que não acredita no que aconteceu, que o Celebi foi de acusado a herói. Ali segue Ozan e Homer e descobre que eles odeiam Skinder e Celebi. Celebi diz a Skinder que o problema é o Homer e o Ozan, e eles não irão parar, e que agora irão atrás deles como nunca. Skinder pergunta o que podem fazer. Celebi diz que irão se livrar deles aos poucos, sem levantar suspeitas. Ele diz que irão começar pelo Homer e depois o Ozan. Ruya vai à casa de Semire. Diz que eles não sabiam para onde ir e que perderam a casa deles, e seu pai não está bem. Semire vê o tio e Kenan diz a Ruya que talvez a Semire não queira ajudar. Ele vai saindo, mas Semire diz tudo bem e permite que o tio fique ali. Ruya diz à prima que sabe que ela está chateada com ele, mas é só até encontrarem outro lugar. Semire diz que todos pagam de alguma forma por confiar no Celebi. Ela diz que talvez não foram uma família até hoje, mas de agora em diante serão uma família, porque em momentos como esses, descobrimos quem são as pessoas de verdade. Ali vai à loja de Homer, diz a ele e a Ozan que viu as notícias e ficou pensando se a imprensa sabia de algo. Ele pergunta a Ozan porque ele perguntou ao Sr. Skinder sobre ele empurrar uma mulher. Ozan diz que visitou umas testemunhas. Ali pede que ele não minta para ele, e se souber de algo, que digam para ele, porque está sofrendo muito. Homer diz que eles não ouviram nada, e não querem deixar ele confuso com uma informação que nem sabem se é verdade. Ali vê Ruya na rua e chama por ela. Ele pergunta se ela viu o Sr. Skinder no incêndio, e Ruya pergunta a Homer e Ozan se eles contaram para ele. Homer diz que eles não contaram nada. Ali confronta Ruya se foi a Sisek que o Skinder empurrou. Ruya confessa que ele a empurrou. Ali sai imediatamente e Ozan e Homer vão atrás dele, pedindo que ele se acalme. Ali diz que só quer que ele pague por isso. Ozan pede que ele fique calmo, que respire fundo. Homer diz que aquelas pessoas são poderosas demais e os guardas do Skinder vão bater nele e depois irão mandá-lo para a cadeia. Ozan diz que estão tentando dizer que a solução para isso não é a agressão e que devem usar a cabeça para destruí-los. Ali consegue se acalmar, mas diz que precisa ficar um tempo sozinho e sai. Homer manda a Ozun seguir aquele cara e lhe avisar de tudo que fizer. Os homens de Celebi chegam ao bairro e eles perguntam a um senhor da loja de Homer atrás. O senhor diz que é aquela ali e pergunta por quê. O homem diz que ele tem uma dívida de jogo com o chefe deles e vieram cobrar. Ruya ouve tudo e o senhor diz que o Homer nunca mexeu com jogo na vida. Os homens entram na loja e vão destruindo algumas coisas. Homer e Ozan chegam ali e Homer pergunta qual é o problema. O homem diz que ele tem muitas dívidas. Homer fica alterado, mas os caras mostram armas para ele. O homem diz que se ele não pagar a dívida dele até amanhã, eles irão dar outro recado para ele. Skinder diz a Celebi que agora as notícias são de como ele saiu de acusado para herói. Homer acredita que os homens que vieram à sua loja é do cassino e não os associa a Celebi. Kenan diz a Semire que não tem como agradecê-la por sua ajuda, que ela foi até ele pedir ajuda, mas ele não fez isso por ela. Semire diz que sabe o que ele está sentindo e aprendeu o que é desespero. Kenan diz que a vergonha fez ele querer desistir da vida. Semire diz que nunca sentiu isso, porque a estrada é muito longa, e na verdade ele tem sorte porque não caiu tão do alto para uma pessoa da idade dele. Ela diz que aprender a se reerguer não é uma questão de idade, que ela caiu quando seu pai morreu,
e sentiu como cair do céu para a terra, e ficou aos pedaços, mas depois se recuperou. Semire diz que se levantou, mas aí o Celebi não parava de lhe pressionar. Mas agora, toda vez que cai, se levanta de novo, porque pode fazer isso, e diz que o tio precisa continuar também, e não desistir da vida. Ozun vê que Ali foi ficar à beira do mar. Ele lembra de quando Skinder enviou flores para Simao. Ali volta à mansão de Tomiris e bate à porta do quarto de Sisek. Sisek tampa seu rosto e Ali entra. Ali diz que só veio para agradecê-la e observa o celular dela em cima da mesa. Ele aproveita que Sisek está virada e está prestes a pegar o celular. Ali diz a Sisek que gostaria que sua noiva estivesse viva e igual a ela, que queria ela de qualquer jeito, mas com ele ao invés de estar em uma cova. Sisek chora e fica prestes a dizer a verdade. Mas Tomiris chega ao quarto e Ali pega o celular de Sisek. Tomiris pergunta a Ali se ele precisa de alguma coisa. Ali diz que só veio agradecer a senhorita Simao e se retira. Ele abre o celular, mas tem senha, e então o deixa no sofá. Sisek diz a Tomiris que ele disse que a aceitaria daquele jeito. Tomiris pergunta se ela não disse nada. Sisek diz que não disse nada, que foi o Ali que falou isso para ela. Tomiris pede que ela não seja ingênua, que o Ali nem olhou o rosto dela e só disse algumas palavras. Sisek diz que se dizer a verdade, talvez ele... Tomiris a interrompe, diz que ele olharia ela com pena e não com amor. Sisek pergunta como ela sabe, e Tomiris diz que essa é a vida real, que ele ficaria feliz em saber que ela não morreu, mas o que sentiria depois que ver bem o rosto dela. Sisek diz que cometeu um grande erro e não pode permitir que o Ali sofra mais. Tomiris diz que não irá permitir que ela fale alguma coisa, porque ela aceitou sua proposta. Sisek diz que ela roubou sua vida, matou o seu destino e ela em vida. Tomiris diz que ela quis ficar em sua casa e que não a obrigou. Sisek tenta sair do quarto para dizer a verdade, mas Tomiris a impede e diz que se for preciso vai mantê-la à força. Ela chora, diz que o Atlas aceitou ela como mãe e que ele não tem ninguém além dela. Tomiris se ajoelha implorando que Sisek continue com a farsa, que se tudo for descoberto, ela será presa e o Bulan ficaria com o Atlas. Atlas chega ali no quarto, vê a avó no chão chorando e a abraça. Sisek não sabe o que fazer e fica comovida. Ali diz a Sevink que a senhorita Simao disse que quer que o Sr. Skinder a visite aquela noite. Sevink diz que graças a Deus eles farão as pazes. E então liga para Skinder. Skinder fica feliz e confirma sua presença. Ruya liga para Simao, mas o celular está no sofá. Ruya deixa um recado dizendo que o Ali descobriu que a Sisek morreu por causa do Skinder, que está preocupada caso o Ali faça alguma coisa, e pede que a amiga ligue assim que ouvir seu recado. Ruya consegue vender algumas roupas suas. Semire recebe a ligação de ICE e ela diz que tem boas notícias, que falou com sua amiga Belin e vai mandar o endereço para ela do escritório, e ela a espera em 2 dias e pode começar imediatamente. Semire fica animada e agradece a ICE. Ozun liga para Omer, diz que o cara entrou em uma mansão, mas ainda não saiu de lá, mas descobriu que ele trabalha lá. Omer diz que está tudo bem e qualquer novidade ele pode avisá-lo. Feliz, Semire diz a Ruya que o comitê marcou sua entrevista para provar seu estado mental. Ruya comprou algumas coisas para a casa delas e roupas para a prima. Celebi é informado por seu capanga que o comitê marcou uma entrevista para consultar o estado mental da senhora Semire. Celebi manda ele descobrir quem são os membros do comitê e os familiares deles. Ruya diz a Semire que levou seu pai para o aeroporto e depois comprou as coisas. Ali vai à cozinha e pega uma faca. Sisek vai ao quarto de Atlas, observa ele dormindo e faz carinho nele. Tomiris a observa. Ali fica do lado de fora aguardando a chegada de Skinder. Sisek vai ao jardim e Ali se esconde atrás de uma árvore com a faca. Skinder chega à mansão e Ali o olha com muito ódio. Sisek vê Ali escondido. Skinder vê Sisek e vai chegando até ela. Ali o pega por trás e lhe dá uma facada. Sisek fica chocada e Tomiris vê tudo da janela, também ficando em choque. Tomiris sai lá fora e manda chamar uma ambulância depressa, enquanto tenta controlar a hemorragia. No quarto de Ali, Sisek pergunta por que ele fez isso. Ali diz que fez isso pela Sisek e chora. Skinder é encaminhado para o hospital. Tomiris dá ordens no hospital para prepararem a sala de cirurgia e que já está indo para lá.
Sesek pede que Tomiris salve a vida do Iskinder e não quer que o Ali seja preso. Tomiris diz que não sabe se o Iskinder irá se salvar, mas a vida do Ali acabou e pede que ela aconselhe que ele se entregue. Sesek ameaça Tomiris, dizendo que se o Ali for para a cadeia, ela também irá, que vai contar tudo o que sabe. Ela volta ao quarto de Ali e pede que ele se recomponha. Sesek ajuda Ali a lavar as mãos. Diz que o Iskinder está vivo e vai ficar tudo bem. Ali está em choque pelo que fez. Chora e diz que é um assassino agora. Sesek pede que ele não diga isso, que eles não sabem de nada. Ali começa a se autoagredir e diz que precisa se entregar para a polícia. Sesek diz que ele não pode fazer isso, e Ali vai saindo da mansão. Sesek vai atrás dele na rua, mas acaba caindo. Ali vai até ela e pergunta se ela está bem. Sesek segura no pulso dele e diz: "Não vá." Ali a levanta e questiona por que ela está o protegendo. Sesek diz que deve sua vida à noiva dele, que ela salvou o Atlas aquela noite. Ali diz que precisa se entregar, mas Sesek diz que o Iskinder irá matá-lo na prisão, que ele matou a Sesek, mas não aconteceu nada. Ela diz que vai protegê-lo pela Sesek e vai dizer que estava com ela quando o Iskinder foi esfaqueado. A polícia chega à mansão de Tomiris. Sesek diz a Ali que ele não está seguro e precisa sair dali. Ali pergunta para onde. Omer, Ozan, Semire e Ruia jantam juntos na casa de Semire. Semire brinda com eles aos recomeços. Ozan e Omer cantam e dançam. Omer chama Ruia e os dois dançam juntos e se divertem. Ozan fica tentado em chamar Semire para dançar, mas se controla. Ruia recebe a ligação de Ali, mas quem fala com ela é Sesek, se passando por si mal, e pede que ela vá em sua casa. Ruia pergunta se está tudo bem. Sesek diz que não pode falar por telefone e que ela precisa ir. Ruia diz aos amigos que precisa ir até lá. Omer diz que vai com ela. Ozan vê o celular e já tem notícias que Iskinder foi esfaqueado e que seu estado é grave. Ele mostra para Semire, que fica chocada. Korkut diz a Celeb que a equipe da polícia já está na casa da senhora Tomiris investigando, mas as câmeras não estavam funcionando e os peritos não encontraram a faca. Celeb diz que o Omer e o Ozan não fariam uma burrice dessas. Tomiris diz a Ulia e Celeb que a facada que o Iskinder recebeu perfurou um dos rins dele. Celeb pergunta se ele ficará bem. Tomiris diz que tiveram que remover o rim esquerdo dele e as próximas 48 horas serão críticas e ele será levado à UTI. Celeb pergunta a Tomiris se ela viu quem atacou seu irmão. Tomiris diz que não viu e Korkut diz que precisam colher o depoimento dela. Ozan diz a Semire que ela é a mulher mais forte que já conheceu e ela será bem sucedida no que fazer e que acredita muito nisso. Semire fica tímida e diz a Ozan que é melhor eles ficarem longe um do outro. Ozan pergunta se disse alguma coisa errada. Semire diz que é melhor assim e Ozan diz que tudo bem. Eles se desejam boa noite e Ozan vai embora. Omer pensa que podem acusá-lo pelo ataque do Iskinder. Ruia diz que o Iskinder não desistiria tão fácil e mesmo Celeb sabendo quem é o verdadeiro culpado, poderiam tentar incriminá-lo. Mais tarde, Ali está na loja de Omer, com ele, Ruia e Ozan. Ali diz a eles que só trouxe problemas. Omer diz que tudo ficará bem. Depois, Ozan pergunta a Omer o que farão. Omer diz que acredita que o Ali vai embora amanhã de manhã quando se acalmar. Ozan diz que o que ele fez é um crime grave e a verdade com certeza irá aparecer. Omer diz que se ele for embora agora, os homens do Celeb irão assassiná-lo. Tomiris retorna à mansão e Sesek pergunta como ele está. Tomiris diz que ele está em estado grave e pergunta onde está o Ali. Sesek diz que ele não está e pergunta se ela não disse nada para ninguém. Tomiris diz que ela não a deixou com outra escolha, que agora o vínculo que existe entre elas é mais forte que de sangue e são cúmplices, que ela vai manter sua palavra pelo Ali e ela pelo seu neto. Iskinder está na UTI e Celeb o observa. Adila diz a Celeb que o Omer e o Ozan estavam no bairro a noite toda e que seus homens confirmaram isso. Celeb se questiona então quem fez aquilo com Iskinder.